Muito bem, irmãos. Apocalipse 2, versículos 1 a 7. Nós temos aqui a primeira das 7 cartas que o Senhor Jesus escreve às igrejas da Ásia Menor. Veja que um dos grandes atrativos turísticos do nosso estado são aquelas famosas falésias, não é? Lá da Praia de Pipa. Eles, na verdade, são um cartão postal de todo o litoral sul do nosso estado. Elas são belíssimas. Quando de longe você as contempla, você vê uma obra grandiosa da arquitetura natural deste mundo. De cima dela você tem uma vista espetacular do mar, das praias lá embaixo, mas estar perto delas é correr perigo. O risco de deslizamento delas é constante, tanto que acidentes por lá acontecem com certa frequência. Na verdade, recentemente aí nós tivemos um episódio de soterramento de pessoas que estavam lá próximas das falésias. E obviamente isso faz com que seja muito imprudente nós estarmos perto delas. E isso nos mostra como andar à beira do precipício é perigoso. E aqui no livro de Apocalipse, as palavras do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso demonstram que ela estava correndo também um sério perigo. Ela estava como quem anda à beira do precipício. Mais um passo na direção errada e não teria mais volta. Um passo na direção errada e ela cairia precipício abaixo. O que a igreja precisava, como vamos ver, como lemos agora há pouco nessa passagem, era de dar um passo para trás, se virar, caminhar em direção oposta, caminhar em direção à segurança. E essa segurança só podia ser encontrada no fervoroso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós vamos ver nessa passagem é como corrigir esse problema, como sair da beira do precipício, como deixar essa falta de fervoroso amor pelo Senhor para trás. Por isso que essa passagem nos mostra que nós devemos ter um fervoroso amor pelo nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver esse mandamento para as nossas vidas através de uma espécie de uma avaliação que o Senhor Jesus faz dessa igreja. Essa avaliação é baseada em 3 pontos diferentes, e nós precisamos fazer essa mesma avaliação para nós mesmos. E esses pontos são, primeiramente, entender o que aquela igreja tem de louvável; o segundo, entender o que ela tem de reprovável; e o terceiro, entender o que precisa ser feito para corrigir os grandes problemas da igreja de Éfeso. Então nós vamos começar aqui nesse primeiro ponto, que é entender o que é louvável. Olhar para o testemunho dessa igreja nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e entender do que ela é exemplar e tentar seguir esse exemplo. Então, nós vamos ver isso nos versículos 1 a 3. Deixa-me ler primeiro o versículo 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2 diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja, irmãos, essa igreja em Éfeso foi uma igreja grandemente abençoada por Deus, e uma igreja que tem um testemunho grandioso nas Escrituras. É uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, como nós vamos ver logo mais, uma igreja que recebeu uma das cartas da Bíblia, a carta aos Efésios, a igreja que recebe agora uma carta do próprio Senhor Jesus. O plantio dessa igreja está explicado para nós lá em Atos capítulo 19.
O Senhor trabalhou, irmãos, de forma magnífica naquela cidade para que essa igreja viesse a existir. Ele trabalhou sobrenaturalmente, executando milagres e maravilhas para atestar a mensagem do Evangelho pregada àquela altura ali pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra por lá homens que aparentemente haviam sido discípulos de João Batista, anos antes. Esses homens estavam lá na cidade pregando nas sinagogas e eram homens que tinham certo conhecimento, certo entendimento da mensagem de Deus, porque eles pregavam aquilo que João Batista pregava. Provavelmente eles falavam ali do arrependimento e do reino de Deus, assim como João Batista fazia. Mas eles haviam saído de perto de João Batista, aparentemente, antes do João Batista encontrar com o nosso Senhor Jesus. Porque Paulo lhes pergunta o que eles sabiam sobre Jesus, e ele diz: nada sabemos sobre o batismo do nosso Senhor Jesus. Não sei quem é essa pessoa. Então Paulo vai e prega para eles o Evangelho. Paulo prega o Evangelho por completo. Eles se converteram, foram batizados, receberam o Espírito Santo e ali inicia-se a igreja na cidade de Éfeso. Lá em Atos 19 diz que isso aconteceu e eles eram cerca de uns 12 homens, assim diz Atos capítulo 19. Então, com esses 12 homens, começa a igreja na cidade de Éfeso. E como eu estava falando antes, o Senhor autenticou de forma maravilhosa a pregação de Paulo naquela cidade, fazendo milagres e maravilhas, muitos deles através do próprio apóstolo Paulo. O agir de Deus, irmãos, foi tão intenso naquela cidade que chegou-se ao ponto de pessoas pegarem lenços e capas usadas pelo apóstolo Paulo, levar essas vestimentas, esses acessórios de Paulo até os enfermos, e quando esses enfermos tocavam nessas coisas, eles eram curados. Nós vemos isso em Atos 19, principalmente ali dos versículos 11 e 12. E teve um episódio muito marcante naquela época, que existiam lá na cidade de Éfeso alguns judeus que trabalhavam como exorcistas ambulantes. E esses homens viram o apóstolo Paulo pregando o Evangelho, exorcizando, fazendo milagres, e aí quiseram fazer as coisas em nome de Paulo, em nome de Jesus, como Paulo fazia. E lá em Atos 19, versículo 13 a 18, relata o seguinte: esses homens, esses exorcistas ambulantes, chegaram um dia para um homem que estava possesso de espírito imundo e disseram assim: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Tentaram expulsar o demônio falando essas coisas. Mas o espírito imundo respondeu nas seguintes palavras: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Depois disso, esse endemoniado partiu para cima desses homens, deu uma surra em todos eles, e eles fugiram para casa, feridos e nus. E isso virou fama em toda a cidade. Isso está registrado lá em Atos 19, versículos 13 a 18. Lá também mostra, irmãos, que em Éfeso, muitos que se converteram eram praticantes de artes mágicas, de artes ocultas. E após sua conversão, esses irmãos eles reuniram seus livros que ensinavam essas coisas e queimaram todos eles diante da cidade. Eles provavelmente eram muito ricos, provavelmente ganharam sua riqueza justamente com a prática dessas coisas. Então eles queimaram seus livros, e lá em Atos 19 calcula-se que o valor dos livros queimados somava-se cerca de 50 mil denários. É muito dinheiro, 50 mil denários. Naquela época, irmãos, o salário médio de um dia de trabalho era 1 denário.
eram 50.000 dias de trabalho, literalmente reduzidos a cinzas, na frente da cidade, para todos verem. Diante disso, diz lá o livro de Atos, em Atos 19, 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja, o agir do Senhor foi grandioso, para que aquela igreja fosse plantada ali pelo apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso foi o campo de trabalho de pastores que são reconhecidos na Bíblia como pastores de notória fidelidade a Deus. O primeiro deles, obviamente, o apóstolo Paulo. Chegou como missionário, plantou a igreja, passou um tempo lá, antes de seguir viagem para plantar igrejas em outras cidades. Depois de Paulo, ficou lá Timóteo, como nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 1. Depois teve Onesíforo, nós vemos isso em 2 Timóteo capítulo 1. Tíquico, também em 2 Timóteo. E nos dias que Apocalipse foi escrito, o pastor daquela igreja era provavelmente o próprio apóstolo João. Então vejam, grandes homens, grandes servos de Deus, notórios pela sua fidelidade, à frente daquela igreja. Aquela igreja foi grandemente abençoada, irmãos. Imagine você ter como seu pastor um apóstolo, ou no caso 2 apóstolos do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Homens que cresceram na fé ao lado de apóstolos, ao lado do apóstolo Paulo, Timóteo, Tíquico, Onesíforo. Essa igreja foi grandemente abençoada por Deus. Essa igreja grandemente abençoada por Deus tem um testemunho exemplar, como vimos, mas também tinha uma área muito problemática, como nós vamos ver mais na frente. Veja o que diz mais uma vez o versículo 1. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então aqui nós temos palavras que nos são explicadas pelo que nós vimos semana passada, no capítulo 1. João, ele estava lá, dizem que na caverna, e ele ouve uma voz como voz de trombeta, como o soar de muitas águas batendo nas rochas. Ele se vira e a primeira coisa que ele viu, como nós vimos semana passada, são 7 candeeiros de ouro. E no meio desses candeeiros, o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no capítulo 1 nos é explicado que os candeeiros são as igrejas do Senhor Jesus, as 7 igrejas da Ásia. E na sua mão direita estavam 7 estrelas, nós vimos semana passada. As estrelas eram 7 pastores daquelas 7 igrejas. E agora no capítulo 2 nós temos as mesmas imagens. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, as palavras dessa carta, embora escritas pela pena do apóstolo João, na verdade eram palavras do próprio Senhor Jesus. É uma clara referência ao fato que é o Senhor Jesus que está falando a essa igreja. Aí nós chegamos no versículo 2. E o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Então o Senhor Jesus levou, ou melhor dizendo, ele louva 2 características marcantes dessa igreja. Essa igreja tinha como testemunho um grande labor e uma grande perseverança. John MacArthur, ele explica que a palavra grega traduzida para nós aqui na nossa Bíblia como labor é kopos.
que é traduzido ao pé da letra como um trabalho árduo. É um trabalho que você vai fazê-lo até o ponto de exaustão. Os irmãos de Éfeso estavam exaustos no serviço ao Senhor. Eles estavam trabalhando para o Senhor até o ponto de não se aguentar mais em pé. É basicamente isso que o Senhor Jesus está falando dessa igreja. Esse é o tipo de trabalho que nos suga, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente. A igreja de Éfeso labutava pelo reino e se desgastava pelo Evangelho. Eles não eram preguiçosos, eles não eram indiferentes. Eles estavam sempre ocupados, dando tudo o que tinham pela causa de Cristo. A segunda qualidade que o Senhor Jesus louva nessa igreja é a perseverança. Isso significa que a igreja de Éfeso era constante, não desviava do seu propósito e de sua lealdade à fé no nosso Senhor Jesus. Mesmo diante das provações e dos sofrimentos que nós temos visto que essas 7 igrejas estavam passando, o próprio apóstolo João, como nós vimos nessas últimas semanas, estava exilado por mando do imperador, por conta da perseguição. Então essa igreja, mesmo nesses tempos difíceis, era persistente. E essa é a qualidade, irmãos, típica daquele crente fiel ao Senhor Jesus, que insiste na pregação do Evangelho para aquelas pessoas que dia após dia rejeitam o Senhor. Dia após dia dizem: não, isso é verdade para você, para mim não. Eu estou em busca da minha verdade. Não é? Nós precisamos de persistência. E a igreja de Éfeso nos dá esse testemunho. Uma igreja persistente. Isso é a qualidade que é necessária para que nós possamos suportar, irmãos, as circunstâncias da nossa vida nesse mundo caído, nos mantendo firmes no nosso Senhor Jesus. Então, o labor e a perseverança dos irmãos de Éfeso os levaram, como diz o Senhor, a batalhar pela fé, confrontar o pecado no seu meio, desmascarar falsos mestres e falsos apóstolos. O fato é que eles não suportavam homens maus, né? E isso nos parece apontar para a prática da disciplina na igreja, tal qual é ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Nosso Senhor Jesus ensina como deve ser a disciplina no meio do seu povo. E ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, como ele dizendo, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar de ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Considerar alguém a essa altura da história como gentio e publicano é o mesmo que considerar ele como um descrente. Pode ser uma pessoa legal, bacana, pode ser uma pessoa até amorosa, mas nós vamos considerar como um descrente. Por quê? Porque não se arrepende dos seus pecados. Então a realidade é que aparentemente a igreja de Éfeso colocava essas coisas em prática. Não permitia o pecado surgir e permanecer no seu meio. Isso fica evidente, inclusive, pelo fato de que eles desmascaravam falsos mestres, falsos apóstolos. Não é? E o fato deles colocarem falsos apóstolos à prova mostra que esses irmãos deram ouvidos às antigas advertências do Senhor contra esse tipo de gente. Porque no ministério que o Senhor Jesus teve entre os seus apóstolos,
quantas vezes ele falou sobre falsos mestres? Quantas e quantas vezes ele falou sobre os problemas que os irmãos iriam enfrentar quando ele estivesse longe, né? O Senhor Jesus disse aos discípulos as seguintes palavras sobre falsos mestres: se os apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. São lobos, famintos pela gordura, pela carne das ovelhas, mas eles se apresentam como ovelhas, se disfarçam, entram no meio do povo de Deus, pregam heresias, ensinam o que é errado, ensinam o que vai contra a palavra de Deus, se apresentam como ovelhas, mas são lobos no seu interior. Irmãos, o zelo pelo Senhor Jesus nessa igreja também é visto pelo que o Senhor Jesus diz lá no versículo 6, na aversão desses irmãos às obras dos nicolaítas. Veja comigo aí o versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tá? Então o Senhor Jesus também louva esses irmãos pelo fato de eles estarem ali combatendo provavelmente essa heresia que estava surgindo entre as igrejas naqueles dias. Nós não sabemos exatamente do que se tratava esse falso ensino dos nicolaítas, né? Mas sabe que estavam envolvidos com a idolatria a Balaão, o que significa que provavelmente ali tinha imoralidade envolvida e tinha idolatria. Então aparentemente estava surgindo no meio das igrejas esse grupo, o grupo dos nicolaítas, defendendo a idolatria a Balaão. Então essa igreja, portanto, não suportava falsa doutrina. E o Senhor Jesus louva ela por isso. Nesse ponto, essa igreja é um exemplo a ser seguido. E nós devemos ser assim. E assim nós chegamos, irmãos, de uma primeira aplicação para nós, que é o seguinte: nós devemos rejeitar o ensino deste mundo. Rejeitar o ensino deste mundo. A igreja em Éfeso repudiava o pecado dentro dela e colocava falsos mestres e falsos ensinos à prova. E por isso foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela foi avaliada e nesse aspecto ela foi encontrada fiel. E nós devemos seguir seu exemplo. O mundo, irmãos, ensina que o pecado deve ser relativizado e tolerado. Mas nós não somos o mundo. Nós precisamos enxergar, irmãos, o pecado como ele é, uma afronta contra a santidade de Deus. O mundo pode dizer que a imoralidade, o homossexualismo, a idolatria são coisas normais, são coisas comuns que nós não podemos nos levantar contra, mas não devem ser, como diz o mundo, repreendidas. Elas devem ser repreendidas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não podemos suportar essas coisas. Essas coisas são fruto, irmãos, da rebelião do mundo contra o seu Criador e devem ser combatidas dentro da igreja. Irmãos, aos que estão lá fora defendendo essas coisas, que eles vivam como quiserem. Mas nós não vamos suportar essas coisas dentro da igreja. A nossa obrigação é fazer como o Senhor Jesus nos ensina: disciplinar aqueles que insistem no pecado. Isso significa, irmãos, que nós não podemos tolerar as coisas que esse mundo está tentando inserir dentro da igreja. Não podemos tolerar esse cristianismo light que tantas e tantas igrejas ensinam neste mundo. Não podemos tolerar, por exemplo, pessoas que se dizem crentes no nosso meio, dentro de nossas igrejas, e que insistem em manter relacionamento com descrentes.
A orientação bíblica quanto a isso é bastante clara. Não devemos manter relacionamento íntimo com descrentes. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18, nos dizem o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como Ele próprio disse: habitarei e habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo ensina essas coisas por meio de uma ilustração, Não nos pôr em jugo desigual. Jugo é um equipamento, uma parte, talvez da carroça ou de vários equipamentos agrícolas, que é colocado sobre o lombo dos animais, e os animais com o jugo sobre si caminham e assim aram a terra ou fazem qual for o serviço que estejam fazendo. Imagine agora você colocar um jugo sobre dois animais. Na esquerda você tem o primeiro animal, um boi, forte, musculoso, apto para aquele serviço. Do outro lado você amarra em cima do jugo um passarinho, um pardal. Um animal completamente distinto. Que lógica tem isso? É um jugo desigual. O boi vai fazer todo o serviço, o pardal vai ficar só de enfeite. É um jugo desigual. Não tem equilíbrio. Não tem lógica, não faz sentido você fazer isso. Da mesma forma, não faz sentido um crente querer viver como descrente. Um é servo de Deus, outro é do diabo. Um é filho de Deus, outro é inimigo de Deus. Um vive para fazer a vontade de Deus, outro para fazer a sua própria vontade. O problema disso, irmãos, não é uma questão de religião, mas é a diferença de senhorio. Um vive para Cristo, o outro não. Irmãos, o louvor de Jesus aos nossos irmãos de Éfeso também nos mostra que nós não podemos tolerar imoralidade no nosso meio. Nem em palavras, nem em relacionamentos, nem na maneira de se vestir, nem de se apresentar, nem mesmo nos meios digitais. Pornografia, linguagem obscena, vestimenta indecorosa, coisas semelhantes não podem fazer parte da vida de um servo de Deus, porque serve a um Deus que é santo. Então nós não podemos permitir esse tipo de coisa no nosso meio. Nós não temos autoridade para nos levantar contra as pessoas que vivem assim lá fora, mas o nosso chamado, meu e de cada um dos irmãos, de todos nós juntos, é de não permitir que essas coisas permaneçam na igreja sem ser tratadas. Nós vemos isso no exemplo dos nossos irmãos aqui de Éfeso. Eles não suportam o pecado e por isso são louvados pelo Senhor. Isso significa que nós não podemos dar ouvidos ao ensino que o mundo traz para nós, que essas coisas devem ser toleradas e respeitadas. No mundo até pode ser, mas não na igreja do nosso Senhor Jesus. Veja comigo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14, dizem assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, nós devemos não permitir que essas coisas estejam no nosso meio. O mundo diz que esses e tantos outros pecados devem ser tolerados, devem ser relativizados. A verdade é que o mundo pode aceitá-los, mas nós não, porque nós não somos do mundo. Temos a obrigação de viver da forma como que Deus quer, e não da forma como que nós queremos. Que Deus nos ajude, irmãos, a mantermos nossa igreja pura, e que isso nos ajude a caminhar para longe do precipício, para longe do perigo. E nós chegamos agora na segunda parte da avaliação do nosso Senhor Jesus sobre essa igreja. Nós vamos ver agora apenas o versículo 4. E o versículo 4 traz uma grande repreensão para essa igreja. O versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui sai do elogio para uma repreensão. No elogio antes ia para com o trabalho, para com a perseverança daqueles irmãos, mas agora há uma condenação, algo a ser corrigido, e esse algo é a sua falta de amor. E nós entendemos essa falta de amor, irmãos, como algum tipo de apatia espiritual. Aparentemente a igreja permanecia doutrinariamente firme, permanecia atuante na pregação do Evangelho, no evangelismo, mas os irmãos perderam um ardor por Cristo, perderam seu amor pelo Senhor. Veja que passaram-se cerca de 40 anos, desde o dia em que o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, lá em Atos capítulo 19, e que esses irmãos experimentaram todas aquelas grandiosas obras miraculosas de Deus, e agora, 40 anos depois, os irmãos estavam esmorecidos, não por conta da preguiça, porque eles trabalhavam, não por não fazerem nada, porque eles faziam o que deveria ser feito, mas aparentemente eles faziam tudo pelos motivos errados. Eles não tinham mais amor pelo Senhor. John MacArthur, mais uma vez, nos dá uma boa paráfrase dessa carta, desse versículo. E para ele é como se Jesus dissesse o seguinte: sim, você é doutrinária e moralmente pura, você é zelosa, trabalhadora e disciplinada. Você nasceu no coração do paganismo, mas foi autenticada por sinais milagrosos e maravilhas. Você foi edificada através de uma explosão do Evangelho. Você teve a melhor liderança possível e desfruta de sua rica herança até hoje. Você teve tudo. Você continua fiel, você continua trabalhando, você contribui, você ainda crê, mas continua adorando e ainda mantém a verdade. Mas eu sei que você não me ama como me amava. Não parece realmente uma paráfrase, né? Uma boa paráfrase do que as palavras do Senhor Jesus dizem à carta aos Efésios? A mensagem de Cristo, irmãos, para essa igreja é que ela volte, é que ela não o abandone, que ela dê um passo para trás, que ela o procure e corra na direção dele, corra para longe do precipício, corra para longe
do perigo, o perigo de não ter mais amor pelas coisas de Deus. O mundo, às vezes, fascina o coração dos servos de Deus. E às vezes fascina de uma forma tão sutil que os servos de Deus nem percebem. Até vão à igreja, até fazem isso, até fazem aquilo outro, mas não fazem pelos motivos certos, não fazem pelo amor ao Senhor, fazem por qualquer outra coisa. Estão caminhando a passos largos para a perdição, para o abismo, para a queda. Isso, irmãos, nos leva a uma segunda aplicação para nós essa noite. Nós devemos manter nosso coração ardente por Cristo. Os irmãos de Éfeso eram fiéis, mas estavam desanimados. Faziam a obra, mas faziam sem amor. Eles estavam presentes na igreja, mas não cantavam ao Senhor com alegria, não oravam ao Senhor com fervor, não liam a palavra de Deus com prazer. Eram coisas que eles não sentiam ao fazer a obra de Deus, porque eles não amavam mais o Senhor. E esse tipo de apatia, de desânimo, não deve fazer parte, irmãos, da vida de um servo de Deus, da vida de um cristão. E nós precisamos saber que esse desânimo, que essa falta de amor, de ardor pelas coisas de Deus, não é a doença em si, mas é o sintoma. Existem muitos problemas que podem nos levar a viver desse jeito. Às vezes nós podemos nos deixar viver assim por conta do sofrimento. Diante do sofrimento, irmãos, nós precisamos lembrar que Deus nos promete consolo e força, e precisamos lembrar das promessas de Deus para conosco e buscar desenvolver essa perseverança. Irmãos, foi assim inclusive com o apóstolo Paulo. Quem diria, não é? O apóstolo Paulo teve momentos da sua vida que, por causa do sofrimento, ele enfrentou grande dificuldade. Veja comigo 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Grande tribulação, grande dificuldade, grandes problemas enfrentados pelo apóstolo Paulo na sua jornada, que levaram a sentir até medo. E esse é um dos motivos também que nos podem levar a viver de forma esmorecida, fazer as coisas de Deus, mas sem prazer, medo. Nós podemos estar abatidos por medo do futuro, por causa do medo das circunstâncias da nossa vida. Davi, por exemplo, teve medo dos homens. Tantas vezes o rei Davi se viu perseguido às vezes pelo seu próprio filho, para tentar matá-lo. Veja comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel 21, versículos 13 e 15. 13 a 15. E diz assim: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doído, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barra. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Faltavam a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim, a quem de entrar na minha casa.
Irmãos, eu creio que eu anotei aqui passagem errada. Vamos para Salmos. Salmo de número 56, versículos 1 a 13, nos mostra um momento em que o rei Davi estava temeroso da sua vida, perseguido. E ele disse essas palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, em me confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que Ele pode fazer um mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras e seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu ódio, não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem? Pergunta o rei Davi, diante da certeza de que Deus está por ele. Às vezes, irmãos, estamos com falta de amor pela obra por meio. Não podemos nos deixar levar pelo meio. Mas às vezes, irmãos, estamos com falta de amor pela obra, pela culpa, por conta do pecado. O pecado traz consequências, e uma das consequências é a falta de amor pelo nosso Senhor. Às vezes o coração está abatido simplesmente porque há pecado não confessado. Veja comigo o Salmo de número 32. Salmo 32. O rei Davi escreve as seguintes palavras: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarei de muitas águas, não o atingirão. Irmãos, Davi mostra muito claramente para nós: todo homem piedoso fará súplicas ao Senhor. Todo homem piedoso confessará seus pecados diante do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos a combater a raiz da falta de amor pelo Senhor. Que nós venhamos a combater os problemas que nos levam a estar fracos, a estar esmorecidos, até vem no culto, até faz a obra, mas pelo motivo errado. Que o Deus Criador e sustentador dos céus, da terra e de tudo quanto neles há, nos ajude a combater a falta de alegria nesta vida, para pararmos de caminhar em direção ao precipício.
Então chegamos aqui, versículo 5, ao terceiro ponto dessa avaliação do nosso Senhor Jesus sobre esta igreja, que é agora o chamado a ação, aquilo que deve ser feito, como corrigir o problema dessa igreja. Veja o que diz o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja como essa igreja estava realmente à beira do precipício. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que evangelizava, uma igreja que não suportava o pecado e a falsa doutrina, mas a falta de amor que esses irmãos tinham para com o nosso Senhor Jesus estava os colocando à beira do precipício, a ponto do Senhor Jesus ameaçar, acabar com aquela igreja. As palavras do Senhor Jesus, acima de tudo, são palavras de esperança. E isso nos mostra que ainda há esperança para crentes que estão esmorecidos. Essa vida de cansaço, de apatia, de falta de motivação, de indiferença emocional, tem solução. Talvez você, amado irmão, se sinta assim, sem energia, sem motivação para as coisas de Deus. Você precisa dar ouvidos ao que o nosso Senhor diz aqui nesses versículos. A solução de Cristo para esse cansaço, para essa falta de amor, é olhar para trás e procurar saber onde foi que se caiu. A quem oriente essa procura com as seguintes palavras: pense nos primeiros dias de sua nova vida com Cristo. Lembre-se de como era se sentir nas nuvens por ter sido liberto do pecado. Lembre-se da alegria do Senhor e da profunda gratidão de seu coração redimido. Lembre-se da obra de iluminação do Espírito Santo, da transbordação e da transformação de seu coração, da transformação da sua vontade, da sua mente. Lembre-se do conforto sem precedentes na verdadeira segurança bíblica. Devemos pensar, irmãos, frequentemente nessas coisas. Pensar nessas coisas para alimentar as chamas do nosso amor por Cristo. O objetivo disso, irmãos, não é simplesmente nos sentir saudosistas, como era bom o passado, mas voltar a fazer o que se fazia antes, voltar a ser o que era antes. Crente fervoroso, com o coração em chamas pelo Senhor Jesus. E aí, mais uma vez, qual seria a consequência se esses irmãos não obedecessem a esse chamado? O próprio Senhor aqui deixa claro. Ele diz que moveria o candelabro deles. Pensando mais uma vez no capítulo 1, o que eram os candelabros? A igreja. Ele moveria o candelabro desses irmãos, ou em outras palavras, ele levaria aquela igreja ao fim. O Senhor Jesus acabaria com aquela igreja se eles não obedecessem ao chamado à ação. Veja comigo agora o versículo 7. Nós já lemos o versículo 6 em outro ponto desta mensagem. O versículo 7 agora diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, finaliza a sua carta com uma promessa. E isso ele fez com cada uma das 7 cartas, das 7 igrejas que nós começamos a ver hoje. Cada uma delas vai terminar com essas mesmas palavras,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras são uma advertência, irmãos, para todos os crentes. A carta foi direcionada, como diz o versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, ou seja, ao pastor que iria transmiti-la para os irmãos daquela igreja. Mas ele finaliza essa carta dizendo: quem tem ouvidos, eu tenho ouvidos, vocês têm ouvidos, todos devemos dar ouvidos o que essa carta diz. Porque essa carta é uma palavra de alerta do próprio Senhor Jesus para todo o seu povo. Do seu povo dos dias da escrita de Apocalipse, do seu povo dos nossos dias. Todos nós devemos dar ouvidos ao que o Senhor Jesus diz à igreja de Éfeso nessa carta. Todos devem cuidar de suas vidas e de sua igreja, para que se mantenham firmes e, nesse caso específico, fervorosos no amor ao nosso Senhor Jesus. Então isso nos leva, irmãos, a uma terceira e última aplicação para nós. Nós devemos quebrar o ciclo de cultos frios e mecânicos ao Senhor. Nossa igreja, amados irmãos, não parece ser muito diferente da igreja de Éfeso, dos dias de Júlio. Nós somos zelosos pela palavra, não permitimos heresias no nosso meio, mas existem muitos sinais que mostram que nós, assim como os irmãos de Éfeso, perdemos o amor fervoroso pelo nosso Senhor. Para alguns de nós, o testemunho parece demonstrar que não faz qualquer diferença ir para o culto ou não, chegar no horário certo ou não, servir a Deus ou não. Parece não fazer diferença. Não. Essas pessoas vivem como se servir a Deus fosse algo opcional, algo que deve ser feito apenas quando é conveniente, apenas quando a preguiça deixa. Para muitos, faltar no culto e chegar atrasado para os poucos que vêm virou uma prática normalizada. Mas não deveria ser assim. Essa não é a vida de um servo de Deus de verdade. Falta amor, falta fervor, falta alegria em estar servindo ao Senhor. Fato, irmãos, é que quando nos reunimos para servir ao Senhor, muitos de nós parecem cansados, desanimados, indiferentes. Há entre nós aqueles que não se esforçam para cantar, nem para ler as Escrituras. Se não há alegria nos poucos momentos de culto ao Senhor que temos durante a nossa semana, onde está o amor pelo Senhor? Onde está o amor pelo Senhor? Esses sinais, amados irmãos, nos mostram que estamos à beira do precipício e que, se não pararmos de andar em direção a Ele, nós cairemos precipício abaixo. Voltemos ao nosso primeiro amor. Eu encorajo os amados, encorajo a mim mesmo, segundo as palavras do nosso Senhor, a olhar para trás, para lembrar a alegria de servir a Deus e corrigir esse problema na sua raiz. Então, concluindo aqui, Jesus nos diz que existe esperança. Há esperança, existe esperança. Estamos à beira do precipício, mas ainda não chegou a fim. Ainda há terra firme debaixo dos nossos pés. Precisamos dar um passo para trás, precisamos nos virar, precisamos olhar
para Cristo e caminhar em direção a Ele, precisamos amá-lo. Busquemos o Senhor. Precisamos lembrar dos dias de alegria e de fervor, do dia de nossa conversão, do dia em que depositamos pela primeira vez nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, e lembrar de como isso mudou a nossa vida e mudou o nosso destino. Busquemos, pois, alegria no Senhor. Amém? Vamos orar.